Fala pessoal que está assistindo esse vídeo, aqui quem está falando é o Marquinhos. Você provavelmente está assistindo esse vídeo na aula de história ou pelo YouTube. E hoje eu vim contar para vocês um pouquinho sobre a história do movimento cultural samba. Antes de tudo, vamos para a etimologia, né? A palavra samba, ela está presente no nosso dicionário desde o século XX. Ela originalmente era empregada para designar uma dança popular ou um bailado popular. O samba carioca, que é aquele que a gente mais conhece, ele começou nas comunidades afro-brasileiras do Rio de Janeiro no início do século XX. Ele tem raízes na expressão cultural da África Ocidental e nas tradições folclóricas do Brasil, especialmente aquelas ligadas ao samba rural primitivo dos períodos colonial e imperial, né, na época dos nossos colonizadores, né, que remete ali ao século XIX, XVIII. Nas rodas de danças feitas pelos escravos, uma das danças mais praticadas era o lundu, que acredita-se que foi introduzida aqui no Brasil por africanos trazidos da Angola. Uma das variações dessas rodas de danças era o samba de roda, que é um estilo musical que reuniu os africanos escravizados para praticar danças e a capoeira. Esse estilo de música surgiu na Bahia em meados do século XIX e foi um dos precursores do que a gente considera hoje o samba tradicional. Com o fim da escravidão em 1888, milhares de ex-escravos vivenciaram na sua vida uma falta de perspectiva. Eles tinham liberdade, porém não tinham como exercê-la, eles não tinham dinheiro, não tinham casa, então muitos deles se mudaram para a capital do Brasil naquela época, que era a cidade do Rio de Janeiro. Nas primeiras décadas do século XX, as festividades que eram feitas pelos negros, como as rodas de capoeiras e de samba, eram proibidas pelas autoridades, porque eles encaravam com medo as manifestações culturais dos afro-brasileiros. Acredita-se que a primeira vez que a imprensa brasileira utilizou a palavra samba foi em 1830 no Diário de Pernambuco. A publicação do diário contava com uma nota contrária ao envio de soldados para o interior de Pernambuco como medida disciplinar, porque lá eles poderiam ficar ociosos e se entreter com, abre aspas, pescarias de currais e trepações de coqueiros em cujos passatempos será recebidas com agrado a viola e o samba, fecha aspas. Uma das características do movimento do samba são os terreiros. Os terreiros eles foram criados pelas tias baianas que se mudaram para o Rio de Janeiro e lá elas faziam cultos nesses locais de festas, de cultos aos orixás, e foram lá nesses terreiros que as primeiras expressões do samba carioca urbano começaram. As primeiras músicas registradas como samba datam do começo do século XX. As músicas são Em Casa de Baiana, de 1913, que foi registrada como samba de partido alto, e as obras A Viola Está Magoada e Garoto Vagabundo, também registradas como samba de partido alto. Em 1916, uma canção chamada Pelo Telefone foi lançada como samba carnavalesco, e essa canção é tida como um marco fundador do samba urbano carioca. Pelo telefone, samba carnavalesco, gravado por Baiano e o Corpo de Coro, para a Casa Edson, Rio de Janeiro. O chefe da folia pelo telefone manda me avisar que com alegria não se questione para se brincar. O samba, como a gente conhece hoje, nasceu no bairro do Estácio, no Rio, e logo se expandiu a Oswald de Andrade e outras partes da cidade. Esse samba ele trazia inovações no ritmo, na melodia e também em aspectos temáticos. Essa atualização estaciana no samba deu a ele um ritmo mais batucado e inovou na formatação do samba como canção, organizada em primeira e segunda partes tanto na melodia quanto na letra. Então, no final da década de 1920, o samba carioca possuía dois modelos distintos, o samba urbano primitivo da Cidade Nova e o novo samba sincopado da turma do Estácio. Porém, enquanto o primeiro gozava de certa legitimidade social, incluindo a proteção de personalidades importantes da sociedade carioca que até frequentavam as rodas musicais dos africanos, os novos sambistas estacianos sofriam discriminação sociocultural, inclusive mediante repressão policial.
o bairro Estácio era um reduto dos sambistas pobres que estavam situados entre a marginalidade e a integração social. Eles acabaram estigmatizados pela classe alta carioca, como vagabundos, perigosos, e por conta disso, o samba estaciano sofreu muito preconceito e perseguição na sua origem. Para evitar essa perseguição policial e para conquistar a legitimidade social, os sambistas do Estácio eles decidiram vincular as suas batidas com o samba de carnaval e se organizaram naquilo que hoje a gente conhece como escolas de samba. Embora a primazia da primeira escola de samba do país seja contestada pela Portela e a Mangueira, a Deixe Falar foi pioneira na difusão do termo na busca por estabelecer uma organização diferente dos blocos carnavalescos daquele tempo. E ela também foi a primeira agremiação carnavalesca a utilizar o conjunto futuramente conhecido como bateria, que é a unidade composta por percussões como surdos, tamborins e cuícas, que ao se juntarem aos já utilizados pandeiros e chocalhos, deram uma característica mais marchada ao samba dos desfiles. Nesse processo de estabelecimento como expressão musical urbana e moderna, o samba carioca contou com um papel decisivo das escolas de samba. Elas foram responsáveis por delimitar e legitimar definitivamente as bases estéticas do ritmo e do rádio, que contribuiu sobre a maneira na difusão e popularização do gênero de seus intérpretes da canção. Na década de 20, o rádio no Rio de Janeiro ainda era muito limitado. Eles possuíam apenas 2 estações de pequeno alcance, cuja programação limitava-se basicamente a difundir o conteúdo educativo ou música erudita. Porém, esse panorama mudou na era Vargas, que identificou o meio de comunicação como uma ferramenta de interesse público para fins econômicos, educacionais, culturais e políticos, bem como para a integração nacional do país. Um decreto de Vargas de 1932 que regulamentou a publicidade no rádio foi crucial para a transformação comercial, profissional e popular do rádio no Brasil. Com a autorização de que anúncios pudessem ocupar 20%, o que posteriormente chegou a 25% da programação, o rádio se tornou mais atrativo e seguro para os anunciantes, e somado ao aumento das vendas de aparelhos receptores do período, transformou o veículo de sua função outrora apenas educativa para uma potência de entretenimento. Com o dinheiro recebido das publicidades, as emissoras passaram a investir mais na programação musical, transformando o rádio no grande divulgador da música popular no Brasil, seja ela gravada em disco ou apresentadas ao vivo diretamente dos auditórios e dos estúdios das emissoras. Tendo o samba como grande atrativo, o rádio cedeu espaço para o gênero com os sambas de carnaval, que eram divulgados para as festas carnavalescas, e os sambas de meio de ano, que eram lançados ao longo do ano. Com a criação desses programas de auditório, criou-se a necessidade de montar orquestras de rádio que eram dirigidas por mestres arranjadores, e eles davam uma roupagem mais sofisticada à música popular brasileira. A solidificação do sistema de gravação elétrico possibilitou também que a indústria fonográfica lançasse cantores novos com as vozes menos potentes, como a Carmen Miranda e o Mário Reis, que eram intérpretes que se tornaram uma referência ao criar um jeito novo de interpretar o samba, mais natural, espontâneo, sem tantos ornamentos, em oposição à tradição do canto operístico. Essas gravações seguiam um padrão estético marcado por semelhanças estruturais ao lundu e principalmente ao machixe. A popularização do samba na rádio carioca foi muito marcada pela associação do gênero musical com a imagem dos artistas brancos, que eram muito mais palatáveis ao gosto do público, enquanto o sambista negro continuou à margem do processo como um mero fornecedor das composições por os intérpretes brancos que ganhavam todo o lucro e toda a fama em cima disso. A forte presença desses artistas brancos também foi decisiva para a aceitação e a valorização do samba pelas elites econômicas do país. A partir disso, a classe média finalmente passou a reconhecer o valor do ritmo inventado pelos negros brasileiros. Considerando toda essa evolução, o regime de Vargas tinha sim interesse na popularização do samba, especialmente no âmbito da construção da identidade nacional. Contudo, uma das preocupações do regime de Vargas era interferir na produção musical, a fim de promover o samba como meio de socialização pedagógica, isto é, banindo composições que afrontassem a ética do regime. Nessa busca de civilizar o samba, entrou em ação órgãos políticos como o Departamento de Agência e Propaganda, DIP, para encomendar sambas que exaltassem o trabalho e censurar letras que abordassem a boemia, a malandragem, que eram 2 temas muito comuns na tradição do samba urbano carioca.
Sobre a Era Vargas, o samba teve um peso expressivo na construção de uma imagem do Brasil no exterior e foi muito importante como divulgação cultural e turística do país. E em busca de reforçar uma imagem positiva nacional, tornou frequente a presença de renomados intérpretes de samba em comitivas presidenciais nos países da América Latina. Quando o regime de Vargas se aproximou dos Estados Unidos, o DIP fez um acordo para a transmissão de programas de rádio aqui do Brasil em várias emissoras da rede CBS. Por isso, o samba Aquarela do Brasil, de Ari Barroso, foi lançado no mercado dos Estados Unidos e se tornou o primeiro sucesso musical brasileiro no exterior e uma das obras mais populares da música popular brasileira. Em meio à política da boa vizinhança, Walt Disney, quando visitou o Brasil, foi até a Portela em 1941, onde lá ele desenhou o Zé Carioca, aquele personagem papagaio, jeitinho brasileiro, malandro, e ele diz ter se inspirado pelo sambista Paulo Portela. A ascensão do samba como gênero musical popular no Brasil também contou com a sua divulgação no cinema, especialmente nas comédias musicais, sendo ele parte integrante de trilhas sonoras, da trama ou mesmo tema principal da obra cinematográfica. Contudo, no decorrer da década de 40, o samba dos bambas cariocas foi perdendo espaço na rádio brasileira para os novos subgêneros que se formavam. Porém, apesar dessas mudanças, a cultura e o legado do samba nunca foi deixado para trás. O samba continuou popular nos rádios e presente no inconsciente social brasileiro. A manutenção dessa popularidade foi tamanha que a Rede Globo de televisão, que é uma emissora privada, transmite os desfiles da Marquês de Sapucaí de forma contínua desde o ano de 1985. Além disso, em 2007, o IPAM, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, declarou o samba carioca e 3 de suas matrizes, o samba de terreiro, o samba de partido alto e o samba de enredo, como patrimônio cultural do Brasil. Essa também é pra quem é preconceituoso e diz que branco não pode tocar samba.